Bem, meu nome é Antônio Montiel. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal para mais informações e fique sempre atualizado do nosso conteúdo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre MACD, um indicador muito poderoso, que eu particularmente uso. A gente vai falar da teoria da construção dele e também as principais utilizações. E, lógico, eu vou tomar como base o mercado em tempo real. No dia de hoje é para vocês verem a funcionalidade e a eficácia dessa ferramenta funcionando, tá bom? Ok. Então aqui vocês estão vendo. Deixa eu até deixar ele maior. O meu Black Arrow tá aqui com o MACD muito bem pintadinho, que é esse carinha aqui embaixo. O que que é esse carinha? Vamos primeiro falar da construção dele. Ele nasceu mais ou menos nos anos 70. Ele foi construído por um cara chamado Gerald Appel, tá? Tem um livro sobre isso, inclusive, que eu li lá nos meus primórdios dos meus estudos. Então, tem um livro do Gerald Appel onde ele explica e apresenta o MACD em riqueza de detalhes. Fica a dica aí para quem quiser se aprofundar é, né, no conhecimento dessa ferramenta. MACD significa Moving Average Convergence Divergence. Convergência e divergência de médias móveis. Tá? O nome pro, do indicador já explica tudo. Convergência significa que as médias estão se aproximando. Divergência, as médias estão se afastando. Então, quando as médias se afastam, a tendência ganha força. Quando elas se aproximam, a tendência perde força. E, eventualmente, pode indicar uma reversão ou uma correção. Olha lá, puxa, Montiel. Então ele mostra tudo isso? Mostra. E mais ainda. Mas vejam como que ele é um indicador completo. Puxa, o que você levaria para uma ilha deserta? O ECD. E vocês vão entender por que no final dessa aula. Então, a primeira indicação é essa. Né? Como que ele é construído? Ele é construído por três elementos. Né? Primeiro nós temos a linha MACD, que é essa linha laranja aqui. Né? Ela é uma, uma, uma subtração de duas médias móveis. A média de 26 períodos e a média de 12 períodos. Tá? Então ele basicamente é a média de 12 menos a média de 26. A gente tem esse carinha aí, tá? Essa linha MACD. A verde é a linha de sinal, que simplesmente é uma média móvel de 9 períodos. Tá? Então, quando a gente fala, puxa, Montiel, qual que é a configuração de MACD que você usa? Quando a gente fala 26, 26, 12, 9, significa que a linha MACD é de 26, é 12 menos 26, e a linha 9 é a linha de sinal, a média móvel de 9 períodos. Tá bom? Muito bem. Quando, né, a linha MACD está acima da linha de sinal, nós temos uma posição compradora no indicador. Vice-versa, posição vendedora. Então, de largada, aqui a gente tem, né, o cruzamento e a linha MACD por cima da média móvel, ok? Daqui para frente, posição compradora daqui até aqui, mais ou menos, tá bom? Tudo isso aqui sinalizava compra no MACD. A partir daí, a gente cruzou de novo, ó, de cima para baixo, a linha MACD contra a linha de sinal, temos uma configuração vendedora. Olha lá. Mas a gente não precisa de muita coisa, né? Veja, só por esse sinal a gente já tem a situação aonde no azul vocês deveriam estar procurando compra, no vermelho deveriam estar procurando venda. Vou nem falar esse sinalzinho que teve aqui, né, doja na média móvel de 20 períodos, que todo mundo que está aqui comigo já sabe como eu uso isso, né, sinal de venda, mas se atendo ao nosso MACD, estamos em uma configuração daqui para frente de venda, tá? Então, acho que o primeiro suco que vocês podem espremer do MACD é isso, né? É realm de compra, realm de venda, tá? Então pensa num viés, tá? Numa situação. O vermelho aqui, então, significa que a gente está numa situação de venda. Ou seja, você não vai procurar compra aqui.
Não vai procurar compra, tá? Esqueça, quebra, compra no seu teclado. A pergunta sempre é aonde eu vou vender. Numa correção, uma bandeira. Aí você vai procurar sinais, tá bom? Mas aqui, por exemplo, no vermelho, você tem situação de compra. E na outra aqui você teve situação, perdão, na vermelha de venda, na verde de compra. Tá? Então aqui a gente busca compra. Ok? Primeiro filtro, olha lá. Primeira indicação. Na verde procurando compra, na vermelha procurando venda. Não é de errado isso. Não é de errado. Né? Mesmo que você comprasse mal, você ia ganhar dinheiro. E agora a mesma coisa. Mesmo que você venda mal, você não. Né, se alguma coisa você vai tirar aí. Tá bom? Então, este é o primeiro suco que você espreme do MACD. Depois, nós temos o histograma. O histograma, que é esse carinha aqui, ó, essas barrinhas que ficam aqui, tá vendo? Histograma. O que é o histograma? Ele mede a distância entre o MACD e a linha de sinal. A fórmula é muito simples, é o MACD menos a linha de sinal, né? Então ele mostra visualmente a aceleração ou desaceleração do movimento. Olha lá. Então ele mostra se a tendência, seja de baixa, seja de alta, está acelerando, se está diminuindo. Então, puxa, se ele começa a crescer, né? Olha nesse caso, ele deu compra, né? Aqui e começou a acelerar, é compra. Olha lá, preciso nem mostrar o resultado. Tá aí na tela o resultado, tá? Gráfico de 15 minutos do ouro hoje, né? Essa situação de compra, ela aconteceu hoje, ó, às 5:30 da manhã, tá? 5:30 da manhã. E a situação de venda aconteceu à tarde porque eu operei, tá? 2:30 da tarde eu fiz essa venda aqui. Então foi aqui 2:30 da tarde a gente teve a sinalização de venda. Então, acelerando, cruzamento acelerando, cruzamento acelerando, tá? Particularmente eu, Montiel, faço a entrada na segunda barrinha, tá? Eu não faço na primeira. Ah, Montiel, mas cruzou, eu vou vender. Não tem, faça como você quiser, tá? Assim, você vai fazer como você prefere. Eu gosto de entrar na segunda barrinha. E por quê? Porque veja que aqui, ó, ele meio que até deu uma sinalização de compra, tá vendo? Ó? Mas o histograma só fez uma primeira barrinha para cima. Ó. A segunda ele fez para baixo, tá vendo? Então eu não gostei. Eu não gostei, né? É por isso que eu espero a segunda barrinha. Ele faz uma primeira, na segunda eu sapeco o dedo nele, tá bom? Sapeco o dedo nele, particularmente como eu uso. Dumar fez uma pergunta. Tem um time frame específico para ver? Não tem, Dumar. Funciona em todos os time frames. Eu, no ouro, particularmente, uso o gráfico de 15 minutos. Tá bom? Ah, puxa, Montiel, dá para usar o de 5? Pode dar, né? Mas é que, lembra que aí tem aquela velha história do time frame. Quanto menor o time frame, mais sinais, mais sinais errados você vai ter. Quanto maior o time frame, mais assertividade você vai ter, mas também o stop fica mais caro, né? E vai operar menos. Aí é uma relação que o trader tem que escolher o que ele prefere, tá? Eu ensino ouro, gravo 15 minutos, MACD, ela vem que não tem a mão, tá aqui na tela, né? Não vê que não dá erro, tá bom? Muito bem, então, o que o MACD realmente está medindo, pessoal? Ele não mede preço, ele mede velocidade do movimento, ele mede aceleração, ele mede momentum e ele mede força da tendência. Olha, né? Puxa, olha o que ele te fala. Ele te fala qual é a velocidade, se o carro está acelerando, né? Ó, se o carro está acelerando, se o carro está freando, tá? É isso que ele te mostra. Ele te mostra o momentum, puxa, momentum comprador, olha lá, momentum vendedor, tá? E a força dessa tendência aqui no nosso histograma, na aceleração do carrinho, tá bom? Então, o MACD, lembre-se que ele é um indicador derivado de médias móveis, tá? Lembra lá da construção dele, né? Ele não trabalha com previsão, né? Ele não prevê nada, ele simplesmente sinaliza e com todo esse ajuste dele, o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar aquele efeito atrasado das médias móveis, né? Lembre-se da nossa aula de médias móveis. Então ele tenta tirar aquele atraso das médias móveis. É isso que ele faz, né? Então vamos lá.
vocês veem que ele tem uma linha zero aqui, tá vendo? Que é onde, né, por onde o nosso amigo histograma, ele muda de lado, ó, tá? Tem a linha zero, tá? Então aqui a gente tem para baixo é o menos, para cima é o mais, tá? Linha zero, tá? Então pensem como dois mundos aqui, para cima e para baixo. Então quando sinais de compra, tá? Melhores estão do lado negativo. Sinais de venda melhores estão do lado positivo, ou seja, aqui em cima, né? Então, ó, sinal venda boa aqui em cima, compra boa aqui embaixo. Às vezes ele dá compra aqui em cima e venda aqui embaixo, tá? O que pode significar isso? Pode significar correção, pode significar final de movimento. Às vezes ele dá dinheiro. Até teve uma das aulas que eu fiz uma venda no MACD com vocês aqui, no ouro, né? Que deu certo. E a gente vendeu aqui embaixo. Ele tava dando venda aqui embaixo. Mas era um sinal bom, eu vendi e a gente ganhou dinheiro, eu lembro. Né? Foi muito rápido até, inclusive. Mas o melhor é você procurar compras no setor de baixo, vendas no setor de cima, né? Eu faço, eu confirmo as entradas quando o histograma muda de lado dos setores, né? Mais uma vez, por exemplo, aqui ele tinha dado compra, só que eu compro na segunda barrinha que ele faz no setor de compra. Então isso para mim é uma confirmação. Venda a mesma coisa, ó, ele deu venda aqui, tá vendo? Só que eu comprei na segunda barrinha, perdão, ele deu venda que eu vendi na segunda barrinha, tá? Particularmente eu, quando ele faz a inversão dos dois quadrantes, tá bom? Então não se esqueçam de olhar esses quadrantes também, isso é importante. Vamos lá. Então a gente tem compra forte quando acontece no quadrante de baixo, compra fraca quando acontece no quadrante de cima, venda forte quando acontece no quadrante de cima, o cruzamento, né? E venda fraca quando acontece no cruzamento no quadrante de baixo, tá? Mais uma vez, o nosso amigo histograma crescendo significa um momento comprador aumentando, as barras diminuindo acima, né, no quadrante positivo, significa um momentum comprador enfraquecendo, tá? Como a gente teve aqui, que foi o suficiente para uma correção. Barras crescendo, né, para baixo, aqui, olha, momentum vendedor aumentando, né? Barras diminuindo significa um momentum vendedor diminuindo. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que agora, apesar de ele estar, né, sobre o auspício de venda ainda, as barras elas estão diminuindo, né, mostrando o quê? Que o momento vendedor está enfraquecendo. Mas se esse momento vendedor aumentar, né, se ele, por exemplo, né, mete uma barrona assim, ó, significa que o momento vendedor vai crescer de novo, tá bom? Então, puxa, né, se aí você combina-se com outras coisas para poder fazer a sua venda, porque ele está mostrando que o momento um vendedor está aumentando, tá bom? Muito bem. A gente tem, né, com tudo isso dito, existe uma outra coisa que o MACD nos mostra. E isso é muito importante, que que são as divergências. Bom, divergências. Divergências, nós temos divergência de compra e divergência de venda. Eu vou pintar para vocês aqui, peraí. Vou pintar para vocês aqui. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Né? Pensem numa divergência de venda, tá? Os preços, eles fazem máximas maiores, tá bom? Mas o MACD vai fazer máxima menor. Então aí você vai conseguir ver um negócio assim, ó. Preço subindo, indicador caindo, tá? O que que isso representa para gente? Que o momentum diminuiu e é um alerta de enfraquecimento dessa tendência, ok? Então, quando isso acontece, né, a gente tem uma operação de venda nascendo aí. Pode se combinar com outras coisas, médias móveis, cruzamento de MACD,
um monte de coisa. Tá? Mas tem gente que opera divergência sozinho. Tá? Particularmente, se vocês olharem divergências no mini índice, vocês vão ficar abismados de ver como é que funciona. Nossa, por que que eu não operei isso aqui antes da minha vida? Tá? Vocês vão ver que é uma sumidade, assim. Acho que das 5 vezes que, sei lá, de 5 vezes que acontece na semana, de 10, 8, 9 funciona. É assombroso. Assombroso. Tá? Temos então essa variação de quando o preço está subindo, mas o indicador está caindo, mostra que o preço não tem força e uma eventual reversão ou pelo menos algum movimento de baixa vai acontecer, tá bom? Então essa primeira variação aqui é chamada divergência de baixa ou divergência que sugere venda, tá bom? Ok. Segunda variação, os preços caindo, né? Fazendo mínimas cada vez menores. E vai lá o MACD, né? E o que que ele faz? Ele também faz isso, né? Ele também diverge. Porque em um momento de venda, né? Olha lá, a gente deveria ver o quê? Né? Cada vez que ele cai, a tendência, né? A pressão vendedora aumentando. Mas não, a gente tem uma pressão vendedora caindo, tá bom? Então isso mostra que está caindo sem apoio. Neste momento é uma divergência de alta, tá bom? E sugere compra. É o contrário da Deixa outra. A você pressão fez sempre é errado de baixo. diminuindo, lembre-se disso, a O pressão de sempre baixo é você fez diminuindo, errado. mas a gente tem máximas e mínimas sucessivamente menores nesse caso, mas a pressão cai, tá bom? Então eles estão divergindo. Se a gente olhar, né, no dia de hoje, vocês vão ver que na segunda subida, olha aqui, os preços estavam fazendo máximas maiores, não estava? Olha lá o histograma. Você pode ver no histograma até se você quiser, tá? Ó, divergência. O que que aconteceu depois da divergência? O cruzamento, o rompimento de uma LTA, ó, né? Que foi exatamente onde onde eu fiz a venda, tá bom? Então foi uma venda apoiada não só pelo MACD, mas com uma divergência de baixa. Legal? A tela é o que eu falei. Hoje o ouro aqui o MACD no ouro ele foi uma aula completa, completa, completa. E eu assim vendo e operando, eu falei, cara, a aula de hoje está perfeita, porque tá tudo aqui, tá tudo aqui. Não preciso ficar procurando nada para mostrar para vocês. Tá tudo na tela. Então, puxa, bem entendido, olha, bem entendido. Esse indicador no dia de hoje foi a barba e cabelo. Barba e cabelo. Tá tudo aí na tela. Tá tudo na tela. Né? E se a gente voltar no tempo, vocês vão ver que também é a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, né? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Divergência funciona, né? Assim, funciona tudo, tá? Ó, tendência de baixa, né? Ó, você vê que ele. Deixa eu até tirar um pouco o zoom. Tendência de baixa, ó. Né? Aonde que ele sinalizou a venda aqui em cima? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Sinalizou, virou 2 aqui, ó. Pimba, tá vendo? Pelo menos aqui, assim, ele já tava procurando venda, tá vendo? Tava já apontando venda. E pamba lá que deu. Demorou um pouquinho, ele foi lá testar, porque tinha média de 200, né? Então agora tem mais coisa, né? Mas 200 foi embora, tá vendo? Foi embora. Foi embora. Aqui até ele deu uma outra comprinha, tá vendo? Ó? Né? Pra dar um scalpzinho, tá vendo? Você vê que alguma coisa ele deu. Tá vendo? Ó, aqui eu quero mostrar um dado para vocês, tá? Muitas vezes o MACD ele sinaliza uma compra, mas é uma compra de correção, como nesse caso aqui. Ó. Você vê que a compra foi aqui, tá vendo? Ó, ele deu aqui uma entradinha, né? Teria feito uns ponteco aí, né? Teria feito umas doletas aí, mas depois ele retomou a tendência dele. Porque nesse caso, olha lá, né? A gente tem que usar uma combinação de fatores. Por exemplo, nesse caso, você tinha a média móvel de 20 períodos, né? Um claro lençolzinho indicando que existia uma tendência muito clara de venda. Ele vai lá na média móvel de 20, deixa uma estrela cadente. Isso aqui é sinal de venda, né, gente? Né?
para quem está aqui comigo assistindo todas as aulas e que, né, vai participar da mentoria, sabe que isso aqui é um sinal de venda. Então, mesmo que o MACD estava comprado, cuidado, ele deu a compra para fazer uns dolinhos aqui, tá? Deu a compra para fazer uns dolinhos. Então, eu, às vezes, quando eu vejo esse tipo de sinal e eu faço a entrada, eu largo o trade. Largo porque aqui existe um outro, né, existe um outro realm aqui, que é a tendência que a gente não pode esquecer. Então, um dos filtros iniciais, e isso daqui é exatamente o que eu ia comentar com vocês na continuação, é sempre bom combinar o MACD com uma análise de contexto, leitura de mercado, tá bom? Ele sozinho, vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Ah, vou comprar e vou esquecer. Ah, vou comprar e vou dar uma volta no parque lá. Cuidado, né? Cuidado. Não é bem assim, não. Entender o contexto, mas entendendo o contexto, cara, assim, pouca surpresa com ele vocês vão ter, tá? O Wesley fez um comentário. Agora, no 3 minutos, o histograma fez uma coisa que eu gosto: um fundo menor nos preços com o histograma quase alinhando. Vamos botar o 3 minutos para ver. 3 minutos. Fez um fundo menor nos preços. Isso, com o histograma alinhando. Sim, né? A gente vê que ele, né, que ele tá, ele fez um fundo menor nos preços, ele vem fazendo fundo menor e o histograma virou. Pode indicar uma correçãozinha, né? Enfim, ele deu uma compra aqui, né? Mas você vê que assim, que o 3 minutos às vezes é muito rápido, tá vendo? Peguei o scalp de 100 pontos. Para scalping pode muitas vezes indicar sim, né? Pode muitas vezes indicar divergência, essas coisas é legal para scalp, tá? Mas assim, eu, no geral, ainda começando, recomendo 15 minutos, que é para não ter surpresa, tá bom? Ele é mais previsível no 15 minutos. É, o, alguns erros que vocês têm que tomar cuidado, tá? No MACD. Puxa, comprar ou vender apenas porque cruzou, né? É exatamente o que eu estava mostrando para vocês. É, o MACD sozinho, ele não gera contexto, tá? Que aí eu jogo no erro 2, que é o ignorar contexto. O MACD ele funciona melhor em tendência e depois de correção. Por ele ser baseado em médias móveis, né, por ele vir de médias móveis, ele tem um problema, que ele não funciona em lateralização. Né? O ouro, eu opero ele muito no 15 minutos, ele é extremamente assertivo, extremamente assertivo. Mas ele teve um período ruim aí uns tempos atrás. Por quê? Porque se vocês lembrarem, né, de uns períodos aqui para trás, ó, o que que o ouro tinha aqui, gente? Lembra que a gente mostrou em várias lives aí, ó? Ele tinha um triângulo, tá vendo? Triângulo. E lembra que princípio de triângulo é enquanto estiver dentro do triângulo, não tem direcional, né? Então, às vezes, quando o MACD estava meio próximo aqui, ó, os gráficos, né, os trades de 15 minutos, assim, nessas regiões mais lateralizadas aqui, ó, não funciona muito bem, tá bom? Assim, ele até dava, mas ele tava dando trade muito curtinho. Tipo aquelas entradinhas que eu mostrei pra vocês de dar, sei lá, $4, $8. Trade muito curtinho ele tava dando. Não tava dando trade de $30, assim, 60, $50 que ele dá às vezes, não. Tava dando trade de 8, 3, 5, tá? Então esse é o cuidado que vocês têm que ter, né? Olhar o contexto. Então agora a gente tem, claro, né, no gráfico diário, um viés de baixa, que a gente até chegou a falar aqui, né, depois dessa, desse shooting star aqui, ó, né, na média móvel de 20, puxa, puta sinalização de venda, né, quem me acompanha vê eu falando desse trade faz tempo, eu tenho até pintado a linha pontilhada aqui, ó, né, no 4275, tá vendo? Que acho que eu falei na live, acho que até da semana passada, né, eu falei, né, na live que a gente fez do ouro, na aula do ouro da semana passada, eu cantei essa venda aqui, ó, abaixo do 4275, tá até pintado, né, tá até pintado aqui a linha. Veja vocês como que foi. Então agora a gente tem ele sobre um realm de venda. Essa linha verde era o primeiro alvo que eu tinha, né? Que era esse fundo aqui, o começo do gap. Vejam que ele rompeu e veio fazer pullback exatamente nele. Tá bom? Ontem ele veio fazer a máxima exatamente nele
e já está sapecando venda para baixo. Então ele está no real. Qual que é o próximo alvo, Montiel? Esse fundo aqui. Tá vendo? Então, poxa, quem quiser acompanhar, no diário ele tá mirando esse fundo aí, 4080, acho alguma coisa assim. 4080, 4070. Tá mirando esse fundo aí. Tá bom? E se romper esse fundo aí, o pau vai quebrar mais ainda. Mas ele tá mirando esse fundo aí. Então, terceiro erro. Não, então lembra, né? Três erros no MACD. Comprar ou vender só porque cruzou, ignorar o contexto, e o terceiro deles está na tela, ignorar suporte e resistência. Né? Puxa, o suporte e resistência, o MACD, ele complementa o price action, ele complementa a estrutura, ele complementa o fluxo, ele complementa tudo, né? Mas você precisa tomar cuidado com suporte e resistência. Então, já tem um suporte aqui. Se o MACD deu uma venda aqui para baixo, cuidado. Ou se ele subir um pouquinho aí na madruga e amanhã ele cair e der uma venda lá perto, cuidado. Né? Tipo, sei lá, o suporte é no 4080, ele dá as vendas no 70. Cuidado. Tá bom? Então não ignorem essas coisas. O MACD, ele é um complemento. Eu deixei essa aula mais para frente porque eu queria mostrar e treinar vocês em outras coisas antes da gente chegar no MACD. Então, a gente treinou média móvel, a gente treinou Fibonacci, treinamos tendência, estrutura de tendência. Agora a gente está chegando no MACD, mas não esqueçam tudo que a gente viu até aqui, tá bom? Ele vai complementar todo o ferramental de informações que a gente viu até então, né? Muito bem. Então, vamos voltar lá no 15 minutos, dar um pouco mais de, de como utilizar. Então, vamos fazer um checklist, tá bom? De utilização do MACD. Primeiro passo, identificar a tendência. Qual que é a tendência? De baixa, de alta? Bom, já viu que nesse caso é de baixa, tá bom? Muito bem. Verificar a posição do MACD em relação à linha zero. Então, puxa, ele está para baixo da linha zero, já está numa situação de venda e já está num auspício vendedor desde aqui, tá bom? Então já está no auspício vendedor. Né? Para você ter sucesso, vai procurar venda nesse momento, tá? Passo 3, avaliar o histograma. O histograma está subindo, está diminuindo, tá? Né? Nesse momento ele está meio que estável, tá vendo? Está meio que estável. Olha lá, aqui ele fez um retorno para a média móvel, deixou um doji, puxa, baita sinal de venda aqui, né? Com abaixo do doji, com stop na máxima, baita sinal de venda. Se fizer isso de novo, pode vender. Lembra-se, né? Nossa aula de média móvel. Este cara é o nosso lugar de preço bom para vender, tá? É o preço bom para vender. Olha lá, ele voltou uma vez, né? Não perdeu a mínima, então não ativou a venda. Subiu mais um pouquinho, deixou uma estrela cadente lá vermelha, perdeu a mínima, é venda. Né? O alvo era, lógico, esse fundo, ou então esse aqui, né? Que ele chegou. Voltou de novo. Outro doji, perdeu mínima, venda outra vez. Então, puxa, Montiel, daqui a pouco a gente desliga. Não, às 8h30, 9 da noite, ele volta para cá, deixa outra estrela cadente, né, vermelha aqui. O que que é para fazer? Você já sabe, né? Você já sabe o que é para fazer. Né? Todo mundo sabe. Tá sobre auspício de venda, sinalização, the trend is your friend, e você vai aproveitar aqui, tá? Olha lá, já tá caindo. Lembra aquilo que eu falei para vocês, né? A gente aqui tá numa situação, como ele tá no auspício de venda, não é que você fecha os olhos e venda, tá bom? Alguma coisa você vai fazer. Ah, porque eu já quero vender agora. Tá bom. Aqui o problema é só o stop, né? Mas vender e segurar isso aqui, mal você não vai se dar, tá? Depois, então, primeiro, identificar a tendência, verificar a posição em relação à linha zero, avaliar o histograma, buscar alinhamento com suportes, resistências e médias móveis, como eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, quanto mais confluência a gente usar, mais sucesso você vai ter no seu trade com o MACD, tá? Ô, Tiel, então vamos lá. Né? Dúvidas e comentários mais comuns. Ah, você usa 12,26,9, tem algum, né, algum outro acerto? Cara, o criador do indicador chegou nessa configuração, 12,26,9. Por quê? Porque é o que ele testou nos backtestings dele e foi o que mais vezes deu certo. Então, né, se o
próprio indicador, o criador sugere isso, quem sou eu para falar alguma coisa? Existem outras configurações, tá? Por exemplo, o Wesley, usando o gráfico aí de 3 minutos. Para scalping, tá? Existe gente que usa o 5, 13 1, né? Que é muito sensível, mas dá muito falso sinal. Existe um mais rápido do que o 12, 26, 9, a gente fala, ele tá caindo. Já caiu $5 com o negócio de comentando. É aquilo que eu falei, você vender em qualquer lugar, você ganha dinheiro. Mais rápido, 8, 17, 9. Tá bom? Ele vai dar mais sinal, mas ele também dá mais ruído. Mas vocês podem testar. Então, as variações 12, 26, 9, 8, 17, 9 e 5, 13, 1. Eu usei algumas variações durante alguns anos da minha vida até, né, dele, que era, acho que era 24, 12, 11. Usei, né, tinha feito uma otimização uma vez e era muito bom, mas em algum momento eu voltei para o 12, 26, 9 e me atende desde então. É, então vamos lá. O, o MACD, então, né, para a gente fazer o nosso wrap-up, ele é o indicador de momento e tendência, tá? Como a gente viu, ele é construído entre duas médias móveis exponenciais. Isso é muito importante. E a principal função não é gerar sinal de compra e venda, mas medir a força, a aceleração e a desaceleração desses movimentos de mercado. Então, o MACD, ele não envolve simplesmente uma compra e venda, tá? Ele te dá, primeiro, o realm ou o viés do momento, né? Mais uma vez. Então, aqui a gente tem exemplo. A partir desse cruzamento, a gente está trabalhando num viés de venda, tá? Aqui a gente estava trabalhando num viés de compra. Então, você sempre procura alinhar as suas operações com esse viés, então ele te dá essa sensação. Depois, ele te mostra a aceleração desse viés através do histograma e a desaceleração também. Então, puxa, se você faz uma compra, né? Você, por cargas d'água, resolveu comprar aqui, né? Né? Você é o atrasadinho. Você comprou e aí ele começa a desacelerar, você sabe que pelo menos uma correção vai ter. Então, se você não quiser segurar até, né, muitas vezes uma possível reversão, estopa curto, né? Se não, cuidado, deixa um stop mais dilatado porque ele está numa correção. Nesse caso, ele fez uma bandeira até, né? Vocês vão sair ver, ó, né? Que ele fez uma bandeira, rompeu e, né, continuou o movimento dele depois, tá bom? É, eu até fiz essa compra, tá? Preciso dizer assim, fiz. É, mas esse é o movimento que ele sinaliza, tá? Depois, as divergências. Então a gente tem a posição do cruzamento, né? Se está no comprado, vendido. O histograma se está acelerando, desacelerando. A divergência. Puxa, existe alguma divergência de movimento que possa antecipar uma possível reversão na tela? Tem, cuidado, né? Agora, por exemplo, agora a gente, por enquanto, não tem divergência, né? Por enquanto, os preços aí estão, né, tão expandindo. Mas se em algum momento, por exemplo, ele, né, ele fizer uma divergência assim, ó, e aqui estiver caindo, cuidado, né? Cuidado, porque a divergência significa que o histograma está reduzindo e que as médias podem cruzar. Nesse caso, uma gravação perdão, a gravação não, o cruzamento, a redução do histograma, né, e o cruzamento pode indicar uma reversão, tá bom? Então é isso que a gente tem visivelmente aqui na tela. Dúvidas, perguntas, comentários? Acho que basicamente aqui a gente conseguiu condensar todo, né, o que é o indicador, como ele funciona, quais são os cuidados que vocês têm que ter e as principais aplicações desse poderoso indicador técnico.